Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração muito bem preparado e receptivo a Ti. Que não haja engano, que não haja euforia, que não haja agitação, mas uma consciência da Tua presença, de que tudo está diante do Senhor. Como o Senhor diz, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos, para dar a recompensa segundo o fruto, as ações. Senhor, quantas famílias estão precisando, Senhor, de paz. Se um receber o Senhor ou uma, por essa sendo a porta, o Senhor certamente entrará e vai abençoar. Que o Senhor assim encontre, Pai, a cada um. Estamos vendo o mundo em densas trevas, Pai. O desespero tomando conta de tantas vidas e famílias. E eu peço neste momento, nesta oração, Senhor, estou me lembrando neste momento. Senhor, famílias inteiras estão sofrendo e alguns perderam seus familiares ali em Minas Gerais. Nas chuvas pesadas, na enxurrada. E nós sabemos que não é castigo do Senhor não, Pai. É a destruição do planeta por conta das ações do ser humano, Pai. O superaquecimento e tantas outras coisas. Também sabemos que a terra envelhece e vai envelhecer. O Senhor diz no livro de Isaías que como roupa velha. Mas estamos vendo, Senhor, tantos sofrimentos. Que o Teu Espírito Santo conforte e console cada coração. Pai querido, só pelo Teu Espírito Santo, o Senhor enxuga as lágrimas, trazendo paz ao coração. Tomando pela mão. Senhor nosso Deus, toma também, Pai. Senhor, toma, Pai querido, em todos os lugares, vidas e almas que estão agonizando. Mas nós estamos suplicando, dá a Tua sabedoria. Pai querido, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, lembram lá no início que nós iniciamos falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembram disso? Por quê? Porque a gente vê o temor do Senhor ligado diretamente à sabedoria, né? Como princípio, né? Nós cristãos, nós vamos compreendendo a palavra de Deus e vamos então entrando no caminho que é exatamente Jesus, a palavra. E é isso que vai fazer a diferença. A forma como se ouve e como se recebe. E o temor do Senhor. Então a Bíblia fala do temor do Senhor e o temor ao Senhor. Sobretudo ao nome do Senhor. E a princípio eu quero falar sobre o temor ao nome do Senhor. Por quê? Porque foi uma coisa que Davi pediu. O rei Davi pediu, e você vai contemplar comigo no Salmo 86. E isso que eu pedi para examinar o celular antes de iniciar a gravação. Pastor, essa área é duro não, irmãos. Vamos em frente. Salmo de número 86. Tranquilo, vamos juntos. Salmo 86. Observa comigo, acima do capítulo, né, do número 86, o número grande, né, como a gente ensina os pequeninos, diz assim, Davi implora ardentemente o socorro de Deus, aí abaixo vem oração de Davi. Então, palavras do rei Davi. Então, no versículo de número 11, diz assim, ele disse assim, ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Dá uma paradinha aqui. É muito linda essa oração dele, irmão. Esse pedacinho da oração é interessantíssimo, porque não está na Bíblia por acaso. Às vezes alguém pergunta, eu posso copiar orações da Bíblia? Eu digo, deve. Desde que ela tenha tocado o teu coração, ela vai sair de dentro de você em verdade. Você não vai estar falando para Deus uma metáfora. Primeiro que é a palavra dele. Depois porque aquela oração tocou o teu coração. Então, com certeza o Espírito Santo já está te inspirando.
o rei Davi pediu: ensina-me, Senhor, o teu caminho, olha só, e andarei na tua verdade. Às vezes a sociedade entra em certo caminho, irmãos, como tem essas festas folclóricas, essas festas com um falso cunho cultural, né? E os cristãos entram. O verdadeiro cristão, ele não anda no curso da sociedade. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus, o encontro verdadeiro, chama-se conversão. Desde Adão, o ser humano está afastado de Deus. Jesus veio exatamente para levar o ser humano à comunhão com o Pai. Então, de volta ao Pai. Chama-se isso conversão. A pessoa segue o curso natural da vida, o que tem recebido em família, desde criança. E depois, querendo ou não, os costumes sociais acabam, né, sendo jogados, acaba absorvendo. E aí tem o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é a volta aos braços do Pai. Jesus, ele veio para reconciliar o homem e a mulher com Deus. Então, às vezes, algumas coisas que se fazem dentro do natural, do mundo natural, espiritualmente, é tudo errado. A exemplo, por exemplo, as pessoas dizem assim: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Aí falam besteira, falam conforme a sociedade fala, confessam os medos, assumem doenças, chegando a usar, né, pronomes possessivos como a minha doença, o meu problema. E aí, encontrando com Jesus, aprende que está andando em caminho errado. Está andando no caminho, no curso do mundo que não é verdadeiro. A verdade é que Jesus foi à cruz e fez o sacrifício. Então, um encontro com Jesus é um encontro com a luz. Um encontro com Jesus é um encontro com a verdade. Então, é o que o salmista, você viu, o Davi, o rei Davi, ele está pedindo. Ele já era um homem maduro, ele não era nenhuma criança. Aí ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Então, muitas coisas que a gente pensa que são verdadeiras, diante da palavra de Deus, não tem a menor base, não tem estrutura nenhuma. Por exemplo, uma mãe chegou para mim e disse: pastora, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, porque o meu filho falou que o filho era um bandido. E eu falei: senhora, seu filho não é um bandido. Pastora, eu conheço meu filho, sei onde ele está andando. Pois é, onde ele está andando, mas Deus não lhe deu um bandido. Ele lhe deu uma herança, ele lhe deu uma bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A senhora não está falando a verdade. Pastor, eu estou falando o que eu vejo. Pois é. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus fez. Não o que o diabo jogou, não o que se apresenta. Chegou uma outra senhora, não foi aqui: pastor, agora eu sei que a senhora tem um livro de oração, né? A senhora tem um caderno de oração. Na sua igreja está lá na recepção. Depois vai para a oração, todos os dias. Bota o nome do beberrão, do cachaceiro. Ela falou do marido dela. Eu falei: não vou colocar não, senhora. Mas como a senhora não vai colocar? Isso aqui não é uma igreja para orar. Pois é, mas Deus não lhe deu um marido beberrão. Quando ele estava no ventre da mãe dele, não estava bebendo. Quando ele nasceu, ele não estava bebendo. Quando ele era pequenino, ele não estava se embriagando. O mundo o engoliu, as amizades. E ele entrou nesse caminho. Mas esse caminho não é o verdadeiro. Ficou com raiva de mim. Eu falei: Deus não lhe deu um marido beberrão, ele lhe deu um marido. Agora, para ele tomar a forma certa, a senhora tem que aprender. Ficou chateada. Onde está a verdade? Na palavra. Então está aqui: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Às vezes o cristão anda, irmãos, num caminho de mentira, quando diz a minha doença, o meu problema. Quando olha os familiares e diz: aquele nunca vai se converter porque o coração é de pedra. Então está seguindo o natural e não o espiritual.
E o caminho é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então é preciso quebrar esses conceitos que estão enraizados e entronizados e começar um aprendizado. Pois o Davi está pedindo: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Muitos cristãos não fazem orações como a Bíblia Sagrada ensina. Muita gente já chega: Deus, muda o fulano. Aí Deus olha e diz: quem tem que mudar é você, a sua forma de ver a coisa, o seu entendimento. Então ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Então Davi percebeu que as verdades dele não eram as verdades de Deus. E andarei na tua verdade. Agora olha a segunda parte desse pedacinho da oração que Davi fez. Une o meu coração ao temor do teu nome. Opa! Aqui está o ponto-chave do nosso estudo. Estamos estudando, temos estudado sobre o temor do Senhor, que só traz bênçãos, vida, poder e glória. Porque Deus não quer nenhum dos seus filhos fracassados, irmãos. Deus não quer nenhum dos seus filhos no fracasso. Ele não quer. Ele não quer. Por que eu afirmo isso? Porque o próprio Senhor Jesus falou e fala, ele diz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Mas nós temos que andar nas verdades. A verdade é Jesus, irmãos. Nas verdades da palavra. São as verdades de Deus. A forma de se ver a coisa vai fazer toda a diferença dentro e literalmente no dia a dia, no modo de viver. Então vamos aqui. A oração une o meu coração. Une. Olha só. Une o meu coração ao temor do teu nome. Davi está dizendo: une o meu coração. Eu quero meu coração unido ao temor do teu nome. Ou seja, eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não quero sujar o teu nome. Eu não quero apresentar o teu nome para a nossa sociedade fora da verdade. Porque o nome do Senhor Jesus, irmãos, o Davi, quando ele enfrentou Golias, ele não foi com conhecimento bélico, com armas físicas. Há uma pedra, mas a pedra representava Jesus. A palavra de Deus diz que a pedra é Jesus, é a rocha. Então, mas quais foram as palavras de Davi, menino, encarando o Golias? O Golias disse que ia pegar o Davi, ia distribuir a carne dele, as carnes dele para as aves do céu, ou seja, os demônios vão se fartar. Aves dos céus representam espíritos malignos dos ares. No tempo do Antigo Testamento era físico. O Davi disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Então você vê que onde estiver Jesus, exércitos de anjos estão presentes. E tem cristão que não pensa nisso. Ele se apresenta à sociedade como cristão, mas não se importa de envergonhar o nome de Jesus. E aí é diante de Deus, dos seus anjos e das pessoas. Então Davi, ele pediu: une o meu coração ao temor do teu nome. Quem foi que sucedeu Davi no trono? Salomão. E aí é que entra, eu falei que hoje o nosso estudo está assim, uma delícia. Estou falando por mim não, estou falando pelo Espírito de Deus, que nos mostra, essas maravilhas que devem ser vividas e praticadas aqui na terra, para que se possa desfrutar da presença linda, soberana, tremenda do próprio Criador. Você já pensou a pessoa nos braços de Deus? Vai temer o quê? Você já pensou a pessoa na palma da mão de Deus? Vai temer o quê? Vai temer o amanhã? Vai temer o infortúnio? Vai temer a incerteza? Vai viver com insegurança? Mas de jeito nenhum. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso? É Jesus no coração. O que é isso? São pensamentos firmes na palavra de Deus. O que é isso? Uma vida com Deus.
é ter verdadeiramente o próprio Deus no coração e honrá-lo e respeitá-lo. Então o cristão não pode envergonhar o nome do Senhor, que é o nome de Jesus. No Antigo Testamento, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus cuidou de cada um deles de uma forma esplêndida, gloriosa, fenomenal. Nunca passaram fome, nunca ficaram expostos aos perigos, de modo que não estivessem na palma da mão de Deus. Então, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, nós temos que estudar, sim, entender o que é o temor do Senhor e o temor ao seu nome. Aí, vamos lá. Então, aí Davi vai passar o trono para o filho Salomão e dá um conselho a ele. Esse conselho é uma base estrutural de vida. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, vai comigo. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, olha que coisa tremenda que Davi falou com Salomão, seu filho, que estava assumindo o trono do pai. Então vai comigo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Eita! Que coisa, gente, que coisa, que entendimento profundo que o Davi teve. Davi teve uma comunhão esplêndida com Deus, gente. Esplêndida. E não era assim nenhuma coisa de Davi ver Deus, de Deus se apresentar a ele fisicamente, nada disso não. Ele era um ser humano, ele era filho de Jessé, um homem do campo, um camponês, mas era um judeu. Então ele ouvia a lei de Moisés, ele ouvia as palavras de Deus e ele colocou no coração. E ele colocou no coração servir a Deus dessa forma. Olha só. Então, aí ele passa para o filho. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ou seja, meu filho, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Como teu pai teve, conhece o Deus de teu pai. Davi teve um reino esplêndido, sim ou não? Nunca lhe faltou nada. Era um guerreiro em alto potencial. Venceu todas as batalhas. Mas antes de Davi entrar em qualquer batalha, sabe o que ele fazia? Ele orava a Deus. Em tudo ele consultava a palavra de Deus, a Deus. Então ele não ia de cabeçada, porque ele achava que ele sabia, porque ele era o rei. Davi foi um rei que nunca se orgulhou, ele nunca foi orgulhoso. Você não vê em Davi orgulho, sentimento maligno no coração, vaidade, você não vê. Você não vê. Ele dançava. Quando ele trouxe a Arca da Aliança, que ficou 20 anos fora de Jerusalém, de posse dos filisteus, que na verdade Jerusalém ainda nem existia, né? Foi nos tempos do sacerdote Eli, como nós vimos há poucas semanas atrás. O Davi, quando trouxe a Arca da Aliança de volta, o coração dele estava tão feliz com a presença de Deus, que ele dançava, diz a Bíblia que ele bailava no meio do seu povo, e ele tinha vindo de uma guerra, perdeu quase toda a roupa na guerra, aquela espada, aquela coisa, corpo a corpo, ele vem com o mínimo de roupa, mas ele vem feliz porque ele está trazendo a Arca da Aliança de volta.
Ou seja, a presença de Deus naquela cidade, a presença de Deus para as famílias. Então Davi se alegrava com Deus. E aí ele dançando, e a mulher dele, filha de Saul, o reprovou. Chamou o marido de sem vergonha porque ele estava dançando. Mas ele disse que estava dançando para Deus. Ele não estava dançando para se exibir. Ele não estava dançando como é, né? O que é o carnaval? Para quem? Mas vamos deixar isso de lado. Davi estava dançando para Deus. E ela o reprovou. Ela o ofendeu. E Deus deu um castigo a ela. Disse que ela nunca teria um filho do rei. Ficou estéril. E ela representava, no caso, igrejas. Né? Uma igreja. Ninguém brinca com as coisas de Deus, né, irmãos? Por isso, o temor do Senhor e o temor ao nome do Senhor. Então, serve o Deus de teu pai com um coração o quê? Não, com um coração perfeito, irmãos. Por que quando se fala de dinheiro na igreja, as pessoas se revoltam? Porque isso está dentro do coração. Porque o coração está preso às coisas materiais. E não aceitam entregar nas mãos de quem? De Deus. E dizem que é a igreja. Para e pensa. Por que quando se faz uma correção, quando um pai corrige um filho que está andando com uma amizade que não convém, esse filho se revolta contra esse pai? Por que quando um pai tira o celular da mão de um filho, ele entra em choque, literalmente descompensa, e como até já houveram assassinatos, filhos mataram pais porque o pai tomou o celular? Porque isso está dentro. O problema todo é o que está dentro do coração. Então, o Davi pediu a Deus: une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, eu não quero ter atitude nenhuma que vá contra o Senhor. E ele sabia que isso vinha de dentro do coração. Então, Davi vai e aconselha o filho a ter um encontro real com Deus. Para ter uma experiência com Deus. Para ter o temor do Senhor. Para não fazer besteira, para não errar. Aí ele diz que Deus conhece todas as imaginações dos pensamentos. Quando você bate sua cabeça no travesseiro, aquilo que se passou durante o dia que está tumultuando você, deveria ter orado e posto no altar de Deus. Alguém te humilhou? Alguém te achincalhou? Alguém te ironizou? Alguém te oprimiu? Leva no altar de Deus. Leva no altar de Deus. Não deixe isso dentro de você, porque vai te prejudicar. Vai prejudicar a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com o Pai. E é pela comunhão que se recebe direção de Deus, pessoal. Chama-se a isso o quê? Sabedoria, a sabedoria de Deus. E você vai ver que no início do reino de Salomão, ele foi extremamente sábio. Foi o homem mais sábio que este mundo já teve. Segundo Crônicas, capítulo 1. Estamos aqui bem próximos, né? Estávamos em 1 Crônicas, no capítulo 28, vamos em 2 Crônicas, no capítulo 1. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 1, logo no início, o título diz assim: Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Uma paradinha. De onde veio a magnificência, a glória da vida que Salomão teve? De Deus. Vocês estão vendo. Salomão, filho de Davi, se esforçou. Ele não está no trono de rei agora? Sim. O pai já partiu. O pai passou o trono para ele, estava velhinho, foi embora. Já passou o trono, ele sentou no trono. Mas ele se esforçou. Tem cristãos que são engraçados. Não levam uma vida de oração porque dizem que não tem tempo. Por que não há um esforço para fazer literalmente uma programação de modo a colocar Jesus em primeiro lugar? Se Jesus tivesse o primeiro lugar, não faltaria tempo para a oração. Por quê? Porque ele seria a prioridade. Seria a necessidade maior. Mas se o coração e os pensamentos estão só nas coisas terrenas,
não se compreende que as bênçãos que são permanentes vêm de Deus. Quanta gente já prosperou, andou dentro de igrejas, não criou raízes na palavra, e esses bens materiais como que bateram asinhas. Por causa de um infortúnio, venderam até a casa. As bênçãos de Deus, que vêm da mão de Deus, vêm para enriquecer e não trazer sofrimentos. Mas se andamos realmente com Ele, como Davi então, que disse: une o meu coração o temor do teu nome. Mas ele diz, né? Ensina-me o teu caminho, andarei na tua verdade. Ensina-me o teu caminho. Às vezes esse caminho de tanto trabalho vai resultar num esfriamento espiritual que não vai ser percebido. Satanás, ele faz de tudo para o cristão não perceber quando ele está entrando num processo de decadência espiritual e vai se afastando da comunhão do Espírito Santo sem perceber. Passa a fazer orações frias, técnicas e mecânicas, já não vem a unção do Espírito Santo e os demônios estão próximos exatamente para isso, para afastar completamente de Deus. Usa as amizades, usa excesso de trabalho, ou você pensa que oferta de lucro vem sempre da mão de Deus? Não, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor alguma. É só lembrar do caso de Marta e de Maria. Marta foi repreendida, ela estava no ambiente onde Jesus estava, onde estava Maria e outras pessoas. No entanto, Marta estava trabalhando, mesmo estando na presença de Jesus. E Jesus repreendeu-a e disse que ela estava assoberbada, tumultuada de tantos trabalhos. Jesus disse que Maria escolheu a boa parte e que aquela não lhe seria tirada. Aí é que entra. A sabedoria de Deus tem que ser alimentada na presença de Deus, para manter as bênçãos materiais, que é a prosperidade que vem do próprio Deus. Prosperidade que permanece vem de Deus. Quantos patrões, por um mal empregado, numa causa judicial, por falta de comunhão com Deus, perderam uma causa, lá foram rios de dinheiro. Mas se tivessem buscado, Deus teria dado a prudência, ou teria inspirado para agir de outra forma, ou nem teria contratado. Então, pela presença de Deus é que vem a verdadeira prosperidade. Então, eu quero que você observe comigo que Davi se esforçou, olha só, e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, mas ele está no início do reino. Lá na frente ele não vai continuar se esforçando, não. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. Tem gente que é engraçada. Agora já estou velho, agora eu estou velho, estou devagar. Mas agora que tem mais conhecimento, agora que tem mais sabedoria. Eu sempre digo isso, literalmente, irmãos. A experiência conta extremamente para ajudar as pessoas. Uma coisa é um profissional que está iniciando, um residente, não é? Um novo contratado, um aluno. Outra coisa é uma pessoa experiente. Poucos dias atrás eu contei aqui de um médico cirurgião que estava fazendo uma cirurgia, houve o inesperado, uma hemorragia fora do programa, literalmente do protocolo, e ele já não sabia mais o que fazer, quando ele parou e disse: não, eu tenho Jesus. Falou para a equipe: para todo mundo, dobrou o joelho e falou: Jesus, me dá a tua sabedoria. E Deus o fez lembrar de uma aula com um professor experiente no tempo da residência médica. E o professor disse: se aconteceu o fato assim, o procedimento é esse. Ele disse: salvei a vida do paciente ali naquela hora. Ia morrer nas minhas mãos, ele falou. Ele disse: eu clamei a Jesus pela sabedoria de Deus. Ele me fez lembrar das palavras de um professor experiente. Salomão se esforçou no início do seu reino.
Normalmente nas áreas profissionais, quando entra alguém novo, assim cheio de gás, né? Com aquela vontade, né? Diz assim, é sangue novo. Que a pessoa que tá para exercer sua função, né? Tá ali com o conhecimento, mas está começando a prática agora. E o povo de Deus, muitas vezes, não se vê isso. Se vê as pessoas nos cultos, muitas vezes, já não buscam mais o Espírito Santo, desanimadas, tipo, já tenho, já sei. Não se vê aquela pessoa sentir a presença de Deus ao ponto de, literalmente, se alegrar com o Espírito Santo e até chorar com uma palavra que toque o coração. Quer dizer, a pessoa não põe mais o coração, por quê? Porque já sabe. É aí que muitas vezes não consegue sustentar a bênção, esfriando espiritualmente. Então observa comigo que ele se esforçou. Aí até o versículo 6, você vai ver que ele serve a Deus. Olha o versículo 6. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Misericórdia, já parou para pensar? Ele está numa fé, uma chama de fé viva. Ele sabe que servindo a Deus, ele vai ter retorno. Ele sabe, servindo a Deus de todo o coração, investindo, buscando, ouvindo, guardando o conselho do Pai, que o Espírito de Deus vai ser com ele. Vai abençoá-lo, vai dirigi-lo, não vai deixar ele cair em ciladas. Mas com o passar dos anos, mas antes do passar dos anos, ele nesse momento está tão envolvido com Deus que o próprio Espírito de Deus se apresenta a ele. A primeira experiência que Salomão vai ter com Deus, versículo 7. Versículo 7, estou em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. O título é: Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Eita, dá uma paradinha, pessoal. Olha para cá. Se o Espírito de Deus aparecesse a você, se você pudesse ver Deus em pessoa, o próprio Deus, o Criador, dono de tudo, do universo, pede o que você quer. Eu não duvido que alguém, irmãos, que é de Jesus, dissesse assim: Senhor, eu quero conhecer todos os países do mundo. Ou seja, quero curtir a vida. Eu não duvido que alguém dissesse: Deus, eu quero morar no lugar mais requintado da face da terra. Não duvido. Escuta uma. Um dos nossos pastores estava passando uma determinada rua e viu um moço que foi ovelhinha do seu pastoreio. Estava passando determinado e parou o carro. Oi, meu irmão, quanto tempo? O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Você vai escutando. Oi, irmão, esses dias eu pensei no irmão. Até falei com Jesus. Onde será que está esse irmão? Onde o irmão está? Ele falou o bairro que estava morando muito longe. Aí o pastor falou: meu irmão, ovelhinha do Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou orar a Jesus para ele dar uma casa aqui no bairro da igreja. Não, pastor, não ora não. Por que, ovelhinha? Não, pastor, eu quero morar em Ipanema. Aqui é subúrbio. Se fosse comigo. Pastor, o que a senhora faria? Eu ia dizer, as primeiras letras que aprendeu de Jesus, aprendeu no subúrbio, amigo. Tudo que recebeu até hoje, recebeu no subúrbio. Está menosprezando? Desse jeito que eu estou te falando. Não, pastor, não ora não. Às vezes eu brinco aqui e digo, é verdade, irmãos. Tem gente que aceita Jesus e não desce do seu pedestal chamado orgulho. Que tem falsas bases, porque no meio disso, uma falsa base, vaidade.
Tem gente que mora, que eu saiba, Nova Iguaçu é um bairro grande, é praticamente uma cidade. Diz que é um lugar, eu só conheço de passagem, mas que é um lugar muito bonito. Mas tem gente que não tem coragem de botar o seu endereço e dizer: eu moro em Nova Iguaçu. Só onde você mora? New Iguaçu. Eu não estou entendendo. Onde você mora? No Village. Não diz: eu moro na rua Tucurupi, não sei se existe. Para que isso? Para que isso? Desculpa a brincadeira, mas é uma realidade que a gente vê. Gente que come sardinha rota lagosta. Salmão. Vamos ser. E feliz quem come sardinha. Vocês sabiam que tem tanto ômega 3 quanto o salmão? Talvez até mais. Nem pesquisei, mas eu sei que tem muito ômega 3. E é uma delícia. Salomão era muito simples no início do seu reino, porque Davi foi um homem simples. Você não vê vaidade em Davi, você vê uma queda que ele sofreu por um período de esfriamento espiritual, por não estar na batalha, na guerra, que para nós é a batalha da oração, é a batalha do jejumzinho, é a batalha de estar buscando por si, pela família, falando de Jesus para as pessoas. Você está em guerra, você está combatendo. O diabo não quer que você fale de Jesus para ninguém. O diabo não quer que você se consagre. O diabo não suporta quando você entra no seu cantinho para orar ou quando você diz: vou ao culto. Naquele dia que não é o dia habitual do seu culto. O inferno treme. Então vai comigo. E aí? Então, versículo 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Olha aí, irmãos, muitos jovens e muita gente partiu para a eternidade sem cumprir os seus dias na terra, por ouvir conselhos e orientações de terceiros e não ouvir o próprio Deus. O Espírito de Deus sempre trabalha no povo de Deus para que o povo de Deus desfrute das suas bênçãos, dos seus cuidados, da sombra protetora das suas asas, como ele coloca essa figura, e a sua vida avance. Vocês podem observar. Miriam ficou leprosa porque falou contra Moisés. Deus proíbe maledicências e fale mal de alguém. Mas tem gente que cansa de estar dentro de igreja e ler a Bíblia e não pratica. E não obedece. Se Moisés não orasse por ela, acabava ali a caminhada. Por quê? Porque ela teve que ficar numa quarentena, ou seja, guardada num canto, 7 dias. Por 7 dias, toda a caravana de Israel atrasou sua caminhada. Toda. Cerca de 3 milhões de pessoas por causa de uma pessoa cuja língua era maldizente. Se o único cristão de uma família não aprender a domar a língua e fechar a boca, pode colocar toda a família em risco. Porque o medo vaza pela boca, em palavras. E o medo é uma das portas que o diabo procura para roubar, matar e destruir. Mas tem gente que não busca essa sabedoria de Deus. O Espírito Santo fazer lembrar da palavra no momento da raiva, no momento da tentação. Então, a sabedoria de Deus vem porque a pessoa não quer errar. Foi o que Salomão fez.
Ele pediu que queria julgar o povo de Deus com sabedoria. Ele não queria errar. Às vezes o pai ou a mãe erram num conselho do filho, ou até num castigo errado, exagerado. E muitas vezes erram por não corrigir, por falta da sabedoria de Deus. Então, você observa comigo que a sabedoria está ligada ao temor do Senhor. E aí vai, versículo 9. 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este teu tão grande povo. Então Deus disse a Salomão. Então aqui, pessoal, o primeiro encontro de Salomão pessoal com Deus. Pastora, eu ainda não tive um encontro pessoal com Deus. Teve sim, senão você não estaria aqui, você não estaria assistindo. Sabe quando você teve? Quando uma palavra que você ouviu tocou teu coração. Ali o próprio Deus falou com você. Ele se apresentou a você. Aquele dia que você ouviu e tocou o teu coração, foi o dia que Deus se mostrou a você. Se apresentou a você. E Ele se apresenta a qualquer pessoa que pare para ouvir a sua palavra com o coração aberto. Você vê que Davi aconselhou o filho. Ele ouviu e conheceu Deus através do pai. Só que agora Deus está se mostrando a ele. A palavra é Deus. A palavra é Jesus. Jesus está procurando um coração que se abra para ele, para que ele possa falar, dirigir, conduzir e abençoar. Deus só quer o bem do seu povo, gente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer ninguém perecendo, não quer ninguém destruído, mas tenha a vida eterna. Há uma vida eterna, alcançada aqui. Viver aqui na terra, pelo Espírito de Deus, com os conselhos de Deus, a palavra de Deus, como filho de Deus. E então agora está tendo o primeiro encontro com Deus, que é exatamente o versículo 11. Agora vem o 12. Bom, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Meu Deus, o que é isso? Gente, é muito forte. Gente, é muito forte. Salomão não pediu riquezas materiais. Ele não pediu o carro mais moderno da época, o carro dos bois. Ele não pediu uma posição alta. Ele já é o rei, mas ele não pediu: Deus, eu quero brilhar. Deus, eu quero X milhões de likes. Esse domingo, que eu me lembro, foi a primeira vez que eu falei aqui, porque no domingo nós iniciamos uma faxina, limpando a casa para ela receber coisas novas. Ou seja, a prosperidade só vai entrar se a casa estiver preparada. Como é que você vai botar um sofá novo em cima de um sofá velho? Tem que tirar o sofá velho primeiro. Como é que o Espírito de Deus vai habitar numa casa se estiver cheio de ratos e baratas? E às vezes essa bicharada está dentro do coração. Raiva de um, mágoa do outro, revolta contra isso, contra aquilo. Pensamentos sujos. Os olhos na internet vendo que não presta. Quer dizer, a casa está toda suja e quer coisas novas, quer desfrutar de prosperidade. Mas a palavra de Deus diz que as soluções da vida vêm de dentro. A oração que você faz, a determinação que você faz. Então é preciso fazer faxina na casa. Começamos no domingo. Então o que eu me lembro foi no domingo que eu disse: se tem um parente seu precisando dessa faxina, nem lembro agora as palavras exatas, está aí no culto de domingo. Falei: acessa o seu parente lá, seu amigo, pede para assistir esse culto. Por quê? Porque a palavra é Jesus, ela vai falar no coração. A pessoa sair desse caminho sujo, caminho errado. Meu irmão, honras e glórias a Jesus, porque aqui na terra tudo é passageiro. Não tem um ser humano
Porque não vai entrar numa caixa de madeira um dia chamada caixão. Mas o espírito já foi retirado e partiu para a eternidade. O que importa é isso. Para quem foi? Quando uma multidão de discípulos abandonou Jesus, uma multidão de discípulos abandonou Jesus. Jesus virou para os 12, só ficaram os 12. Já eram 70. Foram todos embora, só ficaram mesmo os primeiros 12. Jesus virou-se para eles e perguntou: e vós também quereis ir? Foi o Pedro, o apóstolo Pedro, que virou-se para Jesus e disse: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pessoas andam pelas igrejas e enjoam da palavra. Você quer ver um erro gravíssimo que muitos filhos de Deus cometem? Hoje fui na igreja e falou sobre a mulher cananeia, estou cansada de ouvir isso. Olha que falta de sabedoria. Você come a comida da sua casa todo dia. Por que você come todo dia se você já conhece o gosto? Se você já sabe o sabor que ela tem, para que come? Se você não comer, você não fica de pé. O Espírito Santo usou Paulo para dizer que Paulo não se cansava de escrever as mesmas coisas para aquelas igrejas, porque aquilo era uma segurança para eles. Por que lê o Salmo 91 constantemente? Porque lá no fundo tem medo que um malfeitor atinja, tem medo de uma bala perdida, tem medo de cair numa desgraça. Então o Salmo 91 não enjoa, mas uma outra pregação enjoa. Falta de sabedoria. Nós temos que estar na igreja, irmãos, para alimentar a nossa fé. Temos que estar na igreja para manter a chama viva diante de Deus. Temos que estar para servir ao Senhor e servir no dia a dia, em todo o tempo. Olha o que Salomão pediu. Ele alegrou o coração de Deus. Ele está no início da sua caminhada. Senhor, me dá sabedoria. E Deus disse: você pediu o que você pediu. Olha bem. Olha só. Versículo de número 12. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas. Olha o plural. Por quê? Porque tem as riquezas espirituais que são inigualáveis, incomparáveis. O conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento do mundo espiritual. Tem evangelho que passa 30, 40 anos no evangelho e não sabe discernir principado de potestade. Há muitos anos atrás, eu estava coordenando a equipe lá na Estrada do Portela, 215, uma igreja que até fechou, lamentavelmente. Comecei lá. Eu estava coordenando a equipe, o missionário só estava fazendo um culto para encher as pessoas do Espírito Santo. Aí o cidadão entrou, curioso, ficou no momento da oração, aí saiu murmurando, falando besteira. Aí eu fui atrás dele e falei: senhor, ainda está na oração, ainda vai ter mais uma parte da palavra, pode ter certeza. Não vi nada demais, eu não vi nenhum demônio. Eu falei: o senhor quer ver demônio? O senhor está no lugar errado. Aqui o senhor tem que ver Jesus e o Espírito Santo de Deus. O homem saiu batendo pé. Ou seja, ele queria a gente toda torta, manifestando, aquela coisa que os demônios fazem, entorta a cara da pessoa toda, entorta o corpo todo, está lá roubando, matando, destruindo a pessoa. Um culto para encher o povo do Espírito Santo de Deus, ou seja, de sabedoria do céu, de bênçãos de Deus. Caramba, queria ver um monte de gente manifestada. Aí eu não vi um demônio, o senhor está no lugar errado. Aqui o senhor tem que ver Jesus. Quantas vezes demônios manifestam nos cultos? Quantas vezes? Naquele tempo então. Mas naquele momento era para serem cheios do Espírito Santo. A maior glória que um ser humano pode ter, o corpo ter o Espírito de Deus. Então está aqui. E Deus está dizendo: eu vou te dar riquezas, fazenda, coisas terrenas. Olha só. E honra, qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti tal não haverá. O que ele pediu? Então vai comigo de novo. Lembra lá do primeiro estudo? Salmo 111, versículo 10. Vai comigo. Olha que coisa tremenda. Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. Quem vai comigo? O temor do Senhor é o princípio da
Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então bênçãos permanentes, bênçãos que vão levar ao louvor. O que é uma pessoa quando ela é louvada? Ela é honrada, exaltada. Louvor, glória. Olha bem, olha bem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, só o princípio. Vocês viram o temor que Davi teve, a oração que ele fez. Pediu que o Senhor Deus unisse, ligasse o coração dele ao temor do nome do Senhor. Ou seja, eu não posso envergonhar o teu nome. Eu não posso sujar o teu nome. Olha só, Deus se agradou. Por quê? Porque Deus está vendo que ele quer honrá-lo. Ele não quer envergonhá-lo. Pois o Salomão pediu sabedoria. E você vê que a sabedoria está ligada ao temor. Se tem o temor a Deus, Deus vai dar sabedoria. Porque Deus não quer que uma pessoa que o ame caia numa cilada ou no sofrimento, ou que passe necessidade. Então ele presenteia aquele que tem o temor. Olha que coisa tremenda, sabedoria. Salomão manteve a sabedoria a sua vida toda? Não. E por quê? Provérbios capítulo 5. Provérbios é de Salomão. Os provérbios são de Salomão. Em Provérbios capítulo 5, olha o que Salomão vai dizer aqui. Os provérbios são de Salomão. Se você já leu o capítulo 1, logo no início, diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que Salomão falou. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Eita! O Salomão quase chegou em todo mal. Ele caiu no mal. Ele caiu nos erros, no pecado, na sujeira. Sim, olha só, quase que em todo mal me achei no meio da congregação. Ele estava no meio do povo de Deus. Mas você quer saber por quê? É só subir para o versículo 13. Olha só, o 12 e o 13, o 12. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido, porque enjoou. Isso está acontecendo demais, irmãos. Pessoas estão andando de igreja em igreja em busca de novidades, porque querem ouvir pregações diferenciadas. Não se conformam com a simplicidade das escrituras. Então não querem a mesma comida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele vai ser sempre esse pão da vida. O povo de Israel no deserto enjoou do maná. Quem lembra? Fala um amém aí, pessoal. Pois é, irmãos. O povo de Israel no deserto enjoou do maná. O que era o maná? Era o pão da vida. Que pão é? Jesus, a palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, era como se eles estivessem sendo alimentados pelo próprio Deus. E estavam. Mas eles enjoaram. Tem gente que deixa a Bíblia de lado para seguir conceitos, né, de pessoas. Tem gente que deixa a Bíblia de lado para seguir conceitos da moda. Tem gente que deixa a Bíblia de lado para seguir conselhos que acham muito inteligentes. Tem gente que deixa a Bíblia de lado por causa de novidades no meio cristão evangélico. E como é que vai ficar isso na eternidade? Então Salomão, ele reconheceu. Você vê que Provérbios é um conjunto, tá, que traz sabedoria, verdadeira sabedoria ao cristão. Então Salomão disse, não escutei, o 13, não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Vou te apontar outro. Vocês lembram de Abraão, quando Sara disse que ele deitasse com a escrava para ter um filho e ela ia criar como filho dela? Deus mandou? Não, Deus não mandou. Deus não mandou. Ela era egípcia. Literalmente, né? Fora dos padrões de Israel. E aí, o problema está lá até hoje, entre árabes e judeus. Até hoje.
Por quê? Porque ele não ouviu Deus, que disse que ele teria um filho das entranhas dele, com Sara. Ele deu ouvidos a ela. Você vê, a esposa deu um conselho para o marido e ele aceitou, mas não era um conselho de Deus. E o que Deus fez? O repreendeu. Deus chamou Abraão, faltava 1 ano para o Isaac nascer. Ele estava com 99 anos, Deus o chamou. E disse exatamente essas palavras: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, não escapole, não pula cerca mais não. Isso é simples, irmão, de entender. Assim aconteceu com Salomão. Gente, o que Salomão fez, misericórdia. O homem mais sábio que viveu nesse mundo, 2 Crônicas, capítulo 9. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículos 22 e 23. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículos 22 e 23. Vai comigo? Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. É bom a gente meditar, atentar nisso. Ninguém no mundo já teve mais sabedoria que Salomão. Nem teve, nem terá. Que isso, pastora? Hoje, o conhecimento de hoje, mas Deus falou, irmãos, que ninguém teria o que ele sozinho concentrou da parte de Deus. Assim excedeu Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas, bens materiais, como em sabedoria. Todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. Agora uma pergunta: como é que esse homem se perdeu? Nós ouvimos em Provérbios. Ele estava dentro da igreja, dentro da congregação, mas já não dava atenção à palavra, irmãos. Mas a pessoa, com o passar do tempo, ela até faz tantas amizades na igreja, que bate mais papo do que propriamente absorve a palavra ou a mensagem que Deus está dando. Então, quando conhece, é o que a gente escuta, né? Sabe? De igreja em igreja, porque, estou procurando coisa nova. Estou cansado de ouvir, né? Isso, assim. Estou cansado de ouvir sobre o temor do Senhor. Estou cansado de ouvir. Que loucura. Que loucura. Você é a mesma pessoa até o fim, você tem o mesmo nome até o fim, você olha no espelho e vê a mesma cara, caramba. E que bom quando chega em casa e encontra a mesma casa no lugar, não é? Que um ciclone, um tornado não levou, né, irmãos? Que encontra a sua família, né? Que uma doença maligna não bateu e não levou, né? Meu Deus, por que as pessoas estão assim? A internet trouxe 2 coisas: uma aceleração absurda e essa busca de novidades. Infelizmente, pessoas ficam sempre procurando coisas novas. Se as mesmas pessoas se alimentassem bem, né, da sua comida, meu irmão, o povo de Deus ia brilhar para esse mundo de uma forma que o mundo ia desejar correndo conhecer Jesus. Mas e aí? Salomão. Por que Salomão se perdeu? Então nós vimos, ele foi deixando de ouvir a palavra, estava dentro da congregação, mas criou aquilo: já sei, já conheço, essa pregação já conheço. E aí, pessoal, Salomão fez na velhice dele. Vamos lá, 1º livro de Reis, capítulo 11. Só voltar um pouco, volta aqui. Voltando, você tem 1 Crônicas, voltando tem 2 Reis, e aí você chega a 1 Reis, 1º livro de Reis. O pessoal diz assim: foi escrito por carta, não tinha pontuação, depois virou livro. Então, 1º livro dos Reis, capítulo de número 11, onde Salomão se perdeu. Versículo de número 3. Eu vou pegar no 1, pessoal. O título diz assim: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Eita! Pessoal, olha para cá. Como pode o homem mais sábio da face da terra
ter transgredido dessa forma tão absurda. A idolatria de Salomão, mas ele sabia. Versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Que homem louco. Ele enlouqueceu. Por quê? Pelo prazer da carne. Salomão se perdeu nas paixões. E uma paixão dele era a carne. Satisfazer os prazeres do corpo, da carne. Quando a gente fala assim, um jejumzinho, uma vez por semana não mata ninguém. Desde que seja espiritual, com consciência, para agradar a Deus, para ser sensível ao Espírito Santo, para não se perder. E jejum não é só abstinência de comida, de prazer, de alimento. Jejum é abstinência de prazeres. É um cantinho com Deus, é a oração, é a meditação, a reflexão, é a leitura, é o culto. É o coração quebrantado. Agora vai comigo. Versículo 2. Fica sem contexto, né? Eu vou reler. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão vosso coração, olha aí, para seguirdes os seus deuses do coração. Vocês estão vendo? Quando um coração se apaixona, pode ter certeza, a razão fica de lado. Ou seja, a pessoa faz a vontade da carne e deixa até mesmo o temor de Deus do lado, ou o temor ao Senhor. Aconteceu com esse homem, o homem mais sábio da terra, botou o coração na paixão pelas mulheres, mas eram muitas. Que loucura, que loucura. Versículo 3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mas que homem louco é esse, gente? O homem mais sábio da face da terra. Caramba, o ano tem 365 dias e 6 horas. A mulher tinha que esperar quanto tempo? Mais de 3 anos para ter esse marido junto dela. Que loucura é essa? Que absurdo é esse? Versículo de número 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Está vendo? Não tem idade não, gente. Deus repreendeu Abraão quando ele tinha 99 anos. Vamos parar com isso, gente. Eu estou aqui para ficar ouvindo pastores. Mas os pastores não estão ministrando a palavra de Deus. A palavra não é Jesus? Vai comigo. Versículo de número 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Está vendo, irmãos? Olha o desvio que Salomão tomou. Na velhice, nunca subestime a sagacidade, a astúcia de sentimentos no coração. Os sentimentos de um coração podem fazer uma pessoa santa de Cristo chegar a um momento de se desviar para o inferno. Que é isso? Não subestime. Chegou um camarada para visitar a nossa igreja, chegou na porta, olhou pelo vidro, não sabia que era uma mulher no altar. Olhou e gritou: mulher no altar, tô fora. Aí o porteiro ouviu, veio falar comigo. Eu falei: tadinho, não sabe que está fora mesmo. Deus usou Maria para trazer Jesus à vida. Jesus era Deus, mas ele usou uma mulher, uma menina, uma jovem. A ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, o anjo já estava lá no túmulo. Primeira coisa que Jesus fez, né? Deixou um recado, porque ele sabia que as mulheres iriam primeiro para visitá-lo. Ele deixou o recado com as mulheres, e as mulheres pregaram a ressurreição. O ministério de Paulo é cheio de mulheres, ajudando e ministrando com ele.
Áquila era um cidadão casado com Priscila, uma mulher. E os dois abriram a casa que se tornou uma igreja. E Priscila ajudava na pregação da palavra. Se eu fosse falar, e Débora? Débora profetiza no tempo das piores guerras contra Israel. Era um homem que teria que liderar a guerra. Ele disse, não, Débora, se você não for, nós não vamos. Porque ela tinha o Espírito de Deus. Tem gente que subestima, que cospe. Tem gente que cospe. Tem gente que cospe. Vamos em frente. Versículo de número 8. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a outros, a seus deuses. Caramba, imagina Salomão dentro de um lugar, servindo a demônios, diante de uma imagem, escultura do capeta, fazendo oferendas. Meu Deus, que é isso? Que loucura! Salmo 115. Eu não vou nem falar, eu vou te mostrar. Salmo 115. O título diz: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Olha o temor do nome. Por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Alguém já virou para você e perguntou, cadê esse teu Jesus? Alguém já perguntou para um evangélico, cadê esse teu Deus? Cadê esse teu Deus? Você fala tanto de Jesus, cadê? Olha a tua vida. O diabo encosta. Agora você viu Salomão, e eu quase fui à ruína total, no meio da congregação e do ajuntamento. Eu não dei ouvidos aos meus ensinadores. Olha o que o Espírito de Deus fala. Versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem e não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. O que é isso? Imagem e escultura. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Estou no Salmo 115 e vou agora para o versículo de número 7 e 8. Versículo de número 7. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, voltando, nem som algum sai. Agora o 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Será que é por acaso que tanta gente boa de repente trava? As juntas endurecem, os olhos ficam cegos, os ouvidos surdos. Eu não estou dizendo que 100% a causa é esta, mas eu estou te mostrando o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles. Se Davi não fosse um homem de oração, Salomão estava perdido, porque as orações que Davi fez se estenderam sobre o Salomão sua vida toda. Tem muita gente que está dentro de igreja, mas não está dando atenção à palavra. Se não tivesse intercessão, estava perdido. Se não tivesse debaixo da unção. E aí? Então, para terminar, eu vou terminar com a sabedoria anterior de Salomão. Porque o que Deus usou Salomão para escrever, para falar, é o que permanece para sempre. Vocês sabiam que bênção dada por Deus, se o cristão não se desligar de Deus, se ele não parar de ouvir a palavra com toda atenção, se não parar de seguir a Jesus, ele nunca perderá essas bênçãos. Provérbios capítulo 8, de 18 a 21. Provérbios capítulo 8. Olha o resultado do temor. Provérbios capítulo 8, versículos de 18 a 21. Olha só o Espírito Santo na pessoa de Jesus falando para nós aqui. Riquezas e honra estão comigo. Com quem? Com a palavra. Sim, riquezas o quê? Diga, são bênçãos que duram. E justiça, tá vendo? Olha só,
Versículo 19, vai. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. O que é isso? Revelações da palavra. Mas e aí? Então vai comigo para você ver agora os bens novamente. Olha a prosperidade. Desde domingo eu estou falando sobre prosperidade que vem da mão de Deus, certo? E hoje dentro do temor. Olha só o versículo 21. Para fazer herdar bens permanentes. Olha para cá. Diga, as bênçãos do Senhor vêm para a minha vida para sempre. Ah, então não precisa vender um carro para fazer um tratamento médico. Não precisa vender a casa porque alguém da família caiu numa cilada de morte, está sendo ameaçado. Como a gente cansa de receber pessoas que se meteram com a agiotagem, tem parente ameaçado de morte, vai vender casa, ia vender casa para pagar, e aí a palavra veio e falou ao coração, e aí o coração se abriu, Jesus foi lá e deu os meios, supriu em glória. Olha que nós temos esses casos, não uma, nem duas, nem três vezes. Olha bem, a prosperidade que Deus dá é para permanecer. Então, marcante agora para encerrar, 21. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Glória a Deus e Jesus.